Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. E nesse vídeo aqui eu trago para vocês um amplificador de potência de 50 watts eficazes. Ou seja, ele produz um som bem forte no alto-falante. Um alto-falante de 8 ohms. É claro que o alto-falante ele tem que ser maior do que 50 watts. Pode ser um alto-falante de 100, de 80, de 200, não importa. Mas esse circuito é capaz de entregar até 50 watts de som para o alto-falante. Então, um circuito bem interessante aqui, ele é formado por um par casado Darlington, um Darlington aqui em cima, outro Darlington aqui embaixo. Eu já expliquei o que é transistor Darlington. O Darlington de cima usa o BD137 e o 2N3055, transistor de potência. O Darlington de baixo, BD138, um PNP, e o transistor 2N3055 de novo. Esses dois transistores vão no dissipador de calor, que eles vão esquentar bastante. Esses resistores aqui, ó, ligados no nos emissores, os transistores, são de meio watt, 0,47 ohms. Tá? Aqui nós temos o transistor driver, que é um BC557, bastante fácil de achar. Aqui um pré-amplificador operando como diferencial, um amplificador diferencial. Tá, pessoal? Esse circuito aqui permite com que o amplificador controle o ganho dele de acordo com o sinal de entrada, para diminuir dessa forma as interferências. Aqui a entrada, o jack de entrada. Aqui um capacitor simples de poliéster, joga o sinal para cá. O sinal entrão vai na base do driver. Do coletor do driver vai entrar nas bases do par casado, que são esses 4 transistores aqui. Daí eles vão ter potência suficiente para fazer funcionar o nosso alto-falante. Aqui nós temos uma realimentação negativa em cima desse transistor Q2. A realimentação são esses 3 componentes aqui, o R9, o R8 e o C4. Qual que é a ideia? Aqui no meio do par casado eu vou ter uma tensão contínua, vou ter o sinal também. O sinal que nós temos aqui vai carregar esse capacitor. A carga do capacitor vai depender da intensidade do sinal que vai ter aqui, de modo que a tensão do capacitor vai entrar na base desse transistor aqui e vai fazer ele conduzir. Ele conduzindo vai aumentar a tensão do emissor dele, porque ele vai conduzir, vai aumentar a tensão aqui. Como é um amplificador diferencial, se aumenta a tensão do emissor desse, consequentemente aumenta a tensão do emissor desse aqui também, porque eles estão interligados. E vocês sabem, eu já expliquei isso aí numa outra aula do canal, o ganho do transistor funcionando como amplificador depende da relação entre a resistência que tem no coletor e a resistência que tem no emissor. Quanto maior a relação, maior é o ganho dele. Quanto menor a relação, menor é o ganho. Então qual que é a ideia? Se a tensão aumenta no emissor do transistor, é como se a resistência do emissor tivesse aumentado. E se a resistência do emissor aumenta, diminui o ganho dele. Tá, pessoal? Se a tensão do emissor diminui, é como se a resistência do emissor tivesse diminuído, e aí o ganho dele aumenta. Tá, pessoal? Então basicamente esse circuito aqui é para manter o ganho desse transistor aqui num nível bom, para dar um bom som no alto-falante, sem aqueles ruídos, interferências, tá, pessoal? Para o sinal sair o mais limpo possível nos alto-falantes. Então essa realimentação negativa usa esses 3 componentes e mais o transistor Q2. Agora, pessoal, essa outra realimentação aqui é um negócio curioso. Esse resistor aqui, ó, ele pega uma amostra do sinal de saída que vai para o alto-falante. E qual que é a ideia? Quando os 2 transistores de cima estão conduzindo, os 2 de baixo estão cortados. Então esse resistor garante que os 2 transistores de cima fiquem conduzindo e os 2 transistores de baixo cortados. Quando inverte a polaridade do sinal de áudio, aí acontece o contrário. Os 2 transistores de cima desligam, os 2 de baixo ligam. E esse resistor faz a mesma coisa, ele mantém os 2 de baixo ligados e os 2 de cima desligados. Isso aí vai evitar uma distorção desagradável chamada distorção crossover, que sairia no alto-falante como um som de taquara rachada ou um som fanhoso, tá, pessoal? Então, isso aqui basicamente é para deixar o som melhor qualidade. Esses 2 diodos aqui vão estabilizar termicamente os transistores para eles não superaquecerem, tá, pessoal? Então aqui é um circuito bem tranquilo de montar. Se você quiser fazer, são componentes fáceis de achar. Eu vou deixar esse desenho num link aí na descrição do vídeo, tá, pessoal? A única coisa aqui demais é que você vai ter um dissipador de calor para colocar os 2 transistores de potência de saída. Se você quiser colocar um dissipadorzinho em cada um desses, pode, mas não é obrigatório. Nesses daqui sim, você tem que colocar um belo dissipador de calor.
tá? Agora, se você quiser montar isso aqui num aparelho estéreo, você vai precisar de dois circuitos iguais a esse, alimentados pela tensão de 45 volts, tá? Você monta dois circuitos e aí cada um vai alimentar um alto-falante diferente, tá, pessoal? Eu montei esse circuito aqui no Multisim, tá? Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Aqui o circuito montado, feito no Multisim. E aí nós vamos testar o funcionamento dele. Vamos colocar para funcionar aqui, ó. Aqui o osciloscópio na saída do circuito. Eu substituí o alto-falante por uma carga de 8 ohms, tá, pessoal? Lá estão os valores dos componentes direitinho. Aqui eu substituí o alto-falante por uma carga. Então aqui, ó, o gerador ele vai produzir 1 kHz de frequência, 100 mV de pico a pico, tá? Que eu vou aplicar na entrada do amplificador de potência. E aqui o osciloscópio, eu vou colocar para funcionar. Aqui, tá vendo? Ó, esse é o sinal que eu tenho na saída. Então na saída dele eu tenho um sinal, ó, tá na escala de 5 volts aqui, ó. Então cada tracinho desse aqui você conta de 5 em 5, começando desse aqui que é 0, então é 0, 5, 10, 15 volts de pico a pico. Ou seja, nesse caso, o amplificador recebeu um sinal na sua entrada de 100 mV, pico a pico, e na saída dele eu tenho um sinal de, aqui ó, eu tenho um sinal de 15 volts pico a pico. Então o ganho dele é 150, porque na saída tem 15, na entrada 0,1, tá? Se você quiser fazer um teste aqui, ó, você pode mudar você pode mudar a intensidade do sinal de entrada, que seria como colocar um potenciômetro de volume na entrada do circuito. Tá vendo, ó? Aqui ele recebe 200 mV de pico na entrada. Vamos ver aqui, ó. Vamos girar esse negócio aqui para colocar numa posição fácil da gente ler. Olha lá, 5 volts, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 28 volts mais ou menos de pico a pico. 28. Se você dividir os 28 volts que eu tenho na saída agora pela entrada, que é 0,2, ele dá um ganho de 140, tá vendo? Ó? Ele dá uma reduzida no ganho quando o sinal na entrada dele aumenta. Uma pequena reduzida que é para ele poder produzir um bom som, um som de boa qualidade no alto-falante, com o mínimo de distorção possível. Tá, pessoal? Na verdade, a máxima tensão que eu posso aplicar aqui na entrada dele é em torno de 270 mV e pico a pico, por aí. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Se você aplicar uma tensão aqui na entrada dele de... Aqui está 200 mV. Se você aplicar na entrada dele uma tensão de 300 mV, observe que ele já distorce o sinal, ó. Vou reduzir aqui, ó. Tá vendo? Ele já distorceu o sinal, já cortou as pontas do sinal. Então 300 mV eu não posso aplicar na entrada dele. Mas eu posso aplicar até 270. Ah lá, tá vendo? Ele dá um bom sinal na saída, um bom formato. Agora, se eu aumentar para 280, ah lá, ele já começa a distorcer aqui, ó. Tá vendo? 290. Ah lá. Tá vendo? Ele já começa a distorcer. Então, até 270 mV você pode aplicar na entrada dele, que ele funciona de boa, ele funciona legal. Tá, pessoal? Então, tá aí o nosso circuito amplificador de potência. Tá, pessoal? Como eu falei para vocês, o esquema dele para você montar, se você quiser, vai estar na descrição do vídeo aí o link para você poder baixar. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.